Meus apostadores, tudo bom com vocês? Meu nome é Pedro, esse é mais um vídeo aqui para o canal Power Green Apostas, hoje com os palpites do concurso 1203 da Loteca, que acontece nesse final de semana, dias 19 e 20 de julho, Campeonato Brasileiro da Série A e Campeonato Brasileiro da Série B, que são jogos que colocaram aí para a gente tentar acertar os 14 jogos do bilhetinho da Loteca. Então já deixa o seu like aí, ativa o sininho de notificações, inscreva-se no nosso canal, faça parte das redes sociais, link tudo aqui na descrição do vídeo, onde você pode pegar mais dicas de apostas também para você que aposta nos sites aí das bets. Beleza, pessoal? Então, bora lá. Palpites, dicas de apostas para você preencher o seu bilhete do concurso 1203 da Loteca. Vamos junto! Então, pessoal, esses são os 14 jogos, então, do bilhetinho do concurso 1203 da Loteca, que vai acontecer nesse final de semana, os jogos do Campeonato Brasileiro Série A e B, e nós vamos aí fazer a análise direta dos jogos aí através do chat GPT, do site Chance de Gol e do site Vovoteca, tá ok? Então, bora lá, galera. Começando aqui pelo Vovoteca, galera, a gente tem três super favoritos aqui, o Goiás, o Coritiba e o Cruzeiro. O Goiás enfrenta o Cuiabá dentro do seu estádio, o Goiás vem numa campanha muito boa, é o vice-líder do Brasileirão, o Coritiba também é líder do Brasileirão, né? Os dois são líderes, estão com 33 pontos, se eu não me engano, as duas equipes. E o Cruzeiro, que agora é líder do Brasileirão Série A, depois da rodada do meio de semana, enfrenta o Juventude, que está lá na parte de baixo da tabela. Bom, galera, eu concordo com essa análise aqui, que eles são super favoritos, tá? Vamos verificar aqui no site Chance de Gol. Nós temos aí o Cruzeiro com 75% de probabilidade. Temos aí, o que mais aqui? O Cruzeiro... Ah, tá, os outros dois jogos são da Série B, né? Então nós temos aí o Coritiba com quase 65% de probabilidade e o Goiás com 55%. É isso, pessoal. São favoritos, realmente, né? Nós temos aqui no chat GPT a análise através da inteligência artificial. Ele traz aqui pra gente também coluna 1, vitória do Goiás. Aí ele traz pra gente coluna 1 também, vitória do Coritiba. E um possível desdobramento num possível empate, tá? Então, coluna 1 e coluna do meio. E o outro confronto, Cruzeiro e Juventude, ele traz até um empate pra gente, galera. Olha só que interessante. Ele trouxe esse empate aqui pra gente colocar no nosso bilhetinho. E talvez também um duplo. Então, o que eu sugiro para vocês, galera? No primeiro bilhete aí, a gente preenche com os super favoritos, tá? Goiás para estar vencendo, Cruzeiro para vencer e Curitiba para vencer. Aí, se você quiser montar mais de um bilhete, aí você utiliza as sugestões. Goiás ou empate, Curitiba ou empate, Cruzeiro aí você coloca o empate aqui, para ir fazendo os desdobramentos, para cobrir as possíveis zebras que podem acontecer, beleza? Mas nesse bilhete aqui que eu vou montar para a gente, são os jogos favoritos, tá? Então, continuando aqui, a gente tem, quem mais que a gente tem de favorito aqui? Com grande porcentagem, o Inter enfrentando o Ceará, com 65%, e o Palmeiras enfrentando o Atlético Mineiro, com 74% aqui. Aí nós temos aqui, então, na análise do chance de gol Internacional com 52%, quase 58%, e nós temos aí também o Palmeiras, né? Cadê o Palmeiras contra o Atlético Mineiro? 58%. Lembrando que o Atlético Mineiro viajou para a Colômbia, ganhou do Atlético Bucaramanga e vai enfrentar novamente o Bucaramanga agora na Arena MRV no meio de semana que vem. Pode ser que eles joguem com time misto. Aqui no chat GPT, o Palmeiras é favorito para eles, né? Para a inteligência artificial, colunão vitória do Palmeiras. E nós temos também o Atlético Mineiro. Cadê o Atlético Mineiro? Cadê o jogo do Atlético? Não, não é o Atlético Mineiro, é o Inter. Internacional e Ceará. O Atlético vai jogar contra o Palmeiras, né? Coluna 1, vitória do Inter também, tá ok? Então, eu vou marcar mais esses dois favoritos, tá? Palmeiras para vencer e o Inter para vencer. E aí agora começam as encrencas, né? Quem é os times de fora que são favoritos? O Botafogo enfrentando o Sport e o Bragantino enfrentando o Vitória fora de casa. Olha que interessante, olha só. E aí nós temos as probabilidades aqui no site da Vovoteca também. Só recapitulando aqui, é praticamente as porcentagens do chance de gol, né? Nós temos o Bragantino com 37% e temos o Botafogo com 44%. Bom, vamos lá. Bragantino
tem aqui para o chance de gol 28% de probabilidade de vitória contra o Vitória, tá? E aí nós temos o Botafogo com 48,5% de probabilidade para cima do Sport, é isso mesmo. E na inteligência artificial aqui do chat GPT nós temos coluna 2, vitória do Bragantino e duplo, olha só galera, X2 para proteção, ou seja, o chat GPT recomenda um desdobramento num jogo duplo aqui, coluna do meio e coluna 2, tá? Então, galera, eu vou colocar já um duplo aqui pra gente no jogo do Bragantino contra o Vitória, tá? E vou colocar aqui o Botafogo para vencer o Sport. Esses são os times favoritos que jogam fora de casa, que tem alta probabilidade de vencer. Aí eu vou pegar um jogo equilibrado aqui agora, galera. Nós temos aqui o Fortaleza contra o Bahia. Nós temos aí 25% para o Fortaleza, 33% no empate, 42% para o Bahia, tá? Na análise aqui estatística, né? Nós temos aí 38% para o Fortaleza, 30% para o empate e 32% para o Bahia. Chance de gol, galera. Nós temos aí 33% para o Fortaleza, 26,5% para o empate e 40,5% para o Bahia. Porém, a galera, a gente não pode esquecer que o Bahia vai até a Colômbia no meio de semana enfrentar o América de Cali para tentar classificar para a Copa Sul-Americana. Então nós temos um Bahia aí que provavelmente vai de time misto. Equilíbrio histórico no clássico nordestino, ambos os times bem posicionados no Brasileirão. Eu vou pegar aqui, galera, esse empate que o chat GPT trouxe pra gente, tá? Então vou marcar aqui coluna do meio no jogo 2, Fortaleza e Bahia. Continuando, galera, o que a gente tem? Vamos pegar o primeiro confronto ali, o Flamengo contra o Fluminense, 56% para o Flamengo, aqui na enquete, né, que é a galera que acessa o site da Vovoteca vota, né, 56%, 33% para o empate, 11% para o Fluminense. E aí nós temos aí um jogo onde temos também 57% Flamengo, 26% para o empate, 17% Fluminense, na média obtida nas maiores operadoras esportivas. No chance de gol, nós temos 59, quase 60% de probabilidade de vitória do Flamengo, 23,6% para o empate e 16,8% pro Fluminense. E na análise da inteligência artificial aqui do chat GPT, ele também traz o Flamengo como favorito, entre 56% e 58% de probabilidade. Eu acredito que o Flamengo possa vencer o Fluminense, que vem abalado aí pela derrota, né, que teve contra o Cruzeiro, tá ok? Então, vamos marcar a coluna 1 no jogo 1, vitória do Flamengo. Vamos pegar aqui, galera, continuando, a gente tem Vasco e Cruzeiro, Vasco e Grêmio, né? Outro confronto mais ou menos equilibrado também, tá dando aqui 44% de probabilidade de vitória para o Vasco, 29% para o empate e 27% para o Grêmio. E ali na enquete, a galera também tá acreditando na vitória do Vasco. Por quê, galera? O Vasco praticamente eliminado da Copa Sul-Americana, tomou 4-0 do Del Valle lá no Equador e talvez não consiga reverter, vai ser muito difícil reverter esse placar em São Januário nessa semana. E o Grêmio que vai ter que reverter o resultado também contra o Alianza Lima, porque tomou 1-0 lá no Peru e vai ter que reverter lá na Arena do Grêmio, né? Então, o Grêmio também é mais um time, assim como o Bahia, assim como outros times aqui que eu estava conversando, o Atlético Mineiro, né? Que vão ter que enfrentar no jogo de volta da Copa Sul-Americana. Então vamos tomar muito cuidado nesses confrontos aí. Vasco contra o Grêmio aqui no chance de gol, galera. Tá quase 49% de probabilidade de vitória para o Vasco, 25,4% para o empate e 25,6% para o Grêmio. E na análise da inteligência artificial, vitória do Vasco, coluna 1. Vasco favorito, tendência com um jogo de menos de 2,5 gols. E aí a gente pode cobrir aqui colocando mais um duplo Vasco ou empate, coluna 1, coluna do meio no jogo 4. Mirassol e Santos, galera, vamos lá, Mirassol e Santos, mais um confronto meio que equilibrado aqui, 44% para o Mirassol, 34% para o empate, 22% para o Santos, na enquete dos usuários do Vovoteca, e nas operadoras esportivas, praticamente a mesma situação, 44, 29, 27, é a mesma coisa, né, pessoal, 44, quase, deu 44, 34 ali, né, e no chance de gol nós temos aqui
o Mirassol com 48%, 26% para o empate e 25% para o Santos. E aqui nós temos no chat GPT, Santos tem elenco superior, Mirassol competitivo em casa, mais limitado. Galera, coluna 2, vitória do Santos, ou então empate ou Santos, empate, coluna do meio ou coluna 2. Eu vou marcar mais um duplo aqui pra gente, galera, pra gente cobrir essa esse possível empate que pode acontecer entre Mirassol e Santos, apesar do Mirassol ter uma probabilidade maior de vencer o Santos. Continuando, nós temos Avaí e Vila Nova. Aí um confronto onde o Avaí é favorito, 59% de probabilidade aqui na enquete dos usuários da Vovoteca. Avaí 48% nas operadoras esportivas. E aqui no chance de gol, o Avaí tem 50% de probabilidade. Na análise do chat GPT, nós temos aí o Avaí com bom desempenho em casa, Vila Nova instável, coluna 1, vitória do Avaí no jogo 7 aí. São Paulo e Corinthians, clássico aí, paulista no Brasileirão, jogo equilibrado, 39% para o São Paulo, 30% para o empate, 31% coluna 2, vitória do Corinthians nas operadoras esportivas, e na enquete a galera tá achando o quê? 45% para São Paulo, 45% para o empate e zebra na vitória do Corinthians, 10% apenas. Já no chance de gol, totalmente ao contrário, 23% para o São Paulo, 26% para o empate, 50% de chance de vitória do Corinthians. E na análise da inteligência artificial, ele traz para a gente o empate, que é o que eu acredito que vai acontecer nesse confronto. Empate entre São Paulo e Corinthians. E ainda você pode fazer um bilhete que você vai fazer o desdobramento, você pode colocar aí São Paulo empate, coluna 1 e coluna do meio. Nesse daqui você coloca a coluna do meio, nesse primeiro bilhete aqui, no bilhete principal que a gente está fazendo. Beleza? Fica a dica aí para vocês. Tá sobrando alguma coisa aqui? Acho que é o último jogo que a gente vai falar agora, América Mineiro e Chapecoense pela Série B do Brasileirão. América Mineiro favorito aqui também na enquete dos usuários da Vovoteca, 56%, 36% para o empate, 8% para Chapecoense. E aí no chance de gol, nós temos 45% de vitória para o América, 27% para o empate e 27% para a Chapecoense. E na análise do chat GPT, nós temos aí vitória do América também, favorito, contra a Chape, coluna 1, vitória do América. Então a gente finaliza o nosso bilhetinho marcando a coluna 1, vitória do América. Deu o nosso bilhete um valor de R$16, tá excelente, tá de bom tamanho, pessoal, para a gente fazer esse bilhete aqui do concurso 1203 da Loteca. E não se esqueça de pegar os desdobramentos com as demais dicas aí e comentários que eu falei para vocês. Beleza, pessoal? Então, só resumindo aí, coluna 1, jogo 1, Flamengo para vencer o Fluminense. Coluna do meio, Fortaleza e Bahia, empate. Jogo 3, Goiás e Cuiabá, vitória do Goiás, coluna 1. Jogo 4, Vasco e Grêmio, dupla chance, Vasco ou empate, coluna 1 e coluna do meio. Jogo 5, Mirassol e Santos, aí a gente coloca coluna do meio e coluna 2, empate ou Santos. Curitiba e Paysandu, vitória do Curitiba na coluna 1. Avaí, vitória do Avaí na coluna 1 também no jogo 7. São Paulo e Corinthians, empate, coluna do meio. Coluna 1, Internacional e para vencer o Ceará no jogo 9. Vitória e Bragantino no jogo 10, mais um duplo. Empate, coluna do meio ou coluna 2, Bragantino. Cruzeiro para estar vencendo o Juventude no jogo 11, coluna 1. Sport e Botafogo. Botafogo para vencer o Sport no jogo 12, coluna 2. Palmeiras para vencer o Atlético Mineiro no jogo 13, coluna 1. E o América fechando aí o nosso bilhetinho, coluna 1, vitória do América para cima da Chapecoense. Belezinha, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Então, nossa análise do concurso 1203 da Loteca tá aí totalmente para você fazer aí de acordo com a nossa análise, com a sua análise, junta tudo, monta o seu bilhete.
R$350 mil está estimado o prêmio aí do concurso 1203. Belezinha, pessoal? Se você curtiu os palpites, então não esquece de deixar seu like, ativar o sininho de notificações, inscrever-se no nosso canal, faça parte das nossas redes sociais, o link tudo aqui na descrição do vídeo, onde você vai poder pegar mais dicas de apostas para você que também aposta nas bets aí, no site de apostas aí, nos jogos de futebol. Diariamente nós temos dicas aí para vocês. Valeu, galerinha, um abraço a todos, um ótimo sábado, um ótimo final de semana e até o próximo vídeo. Fui! Eu só penso na taça todo dia, toda hora. Tô na torcida, só tô grita, a bola rola. Hoje é o dia de assistir o